Fala família Biquino, estou aqui mais uma vez para a gente continuar aí a nossa aula. Nós falamos já sobre a história da igreja e sobre o credo apostólico aí de uma forma panorâmica e introdutória, e hoje nós falaremos especificamente sobre a reforma protestante. É isso mesmo. Gente, que alegria é poder falar desse tema. Então, agora, no mês de outubro, no ano aí de 2023, no dia 31, nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. E isso para nós, cristãos protestantes, é uma alegria imensa. Mas a gente precisa lembrar que a Reforma Protestante ela não começou com Martim Lutero. Muito pelo contrário, ela começou séculos antes de Martim Lutero. E a gente vai conversar um pouco sobre o que aconteceu na Reforma Protestante. Então, eu quero aqui deixar algumas coisas que eu estou usando como base do nosso pensamento aqui nessa aula, tá bom? Então, eu quero aqui falar sobre o livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes, que é Panorama da História Cristã, tá? Intervenções de Deus na História, publicado pela editora Agnus, que é a editora que o Reverendo Hernandes tem publicado a maioria de seus livros, tá bom? Então a gente vai usar ele um pouco como base, e também quero aqui falar sobre o meu livro, que foi lançado esse mês, no mês de outubro, que é o Descobrindo a Verdade. Eu faço uma exposição introdutória aí ao credo apostólico, que nós já trabalhamos, e aos 5 solas da Reforma Protestante, tá bom? Então esse livro saiu aqui pela editora Pencar em parceria com a Casa Publicadora Paulista, que é a CPP. Beleza? Então, gente, vamos lá. Eu disse aqui que a Reforma Protestante ela foi algo que aconteceu e que ela não começou com Martim Lutero. A gente precisa falar sobre isso, tá bom? Porque a gente evidencia aí, fala muito do dia 31 de outubro, onde que no ano de 1517, Martim Lutero, ele foi à igreja de Wittenberg e pregou suas 95 teses. Mas isso foi apenas o estupim aí histórico, que a gente possa chamar assim. Mas séculos antes, então século XIV, século XV, aí nós temos a Renascença. É isso mesmo. O movimento da Renascença, ele trouxe uma grande luz, não só para a questão do Estado, mas também para a questão da economia. E teve aí um grande avanço dentro da história. Foi algo muito significante para nós. Então, a Renascença ela teve aí a sua contribuição na economia. Então, até o tempo da Renascença, a Igreja Romana dominava e também tinha uma grande influência, melhor dizendo, sobre a economia. Então, ele mantinha ali o seu total poder, podemos dizer assim. Então, a Igreja proibia empréstimos em dinheiro ali para as pessoas que tinham contas a pagar, eles não poderiam fazer empréstimos porque a Igreja Romana proibia isso, e a Renascença veio trazer essa transformação. Também dentro da Renascença, estou falando aqui de forma breve, panorâmica, tá bom? Mas dentro do movimento da Renascença nós temos também um pensamento relacionado à ciência. É isso mesmo, porque dentro da questão ali, no pensamento da Idade Média, tinha essa cultura de que, eu até comentei aí na última aula, essa ideia de que as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Isso é algo muito importante, porque daí tudo ficou na mão da igreja medieval. É como se eles tivessem formado um monopólio entre si. Então tudo estava na mão deles e na mão do Estado. Então o que a Igreja Católica sabia era só a Igreja Católica ou o Estado. As pessoas não tinham acesso a isso. As pessoas não tinham um acesso fácil para buscar informações, saber como se proteger das coisas. Então, o movimento da Renascença ele veio trazer também esse pensamento aí. Então, isso foi extremamente importante para a nossa história. Nós temos também a questão política.
Inclusive, aí aqui no livro Panorama da História Cristã, o reverendo Hernandes, ele coloca aqui a referência do livro O Príncipe, de Maquiavel, que ele fala sobre a questão da influência da religião ou da igreja ao Estado. E ele mostra que, na verdade, a igreja e o Estado, elas devem estar separados disso, eles não devem estar juntos. Então, nós vemos que dentro desse movimento da Idade Média, da Idade Medieval, existia essa ligação do Estado com a igreja. E isso a gente sabe que, no final das contas, não dá muito certo. Isso está muito claro para a gente. A gente vai ver depois reformadores como Martim Lutero falando sobre isso. Nós temos estadistas no decorrer da história, cristãos. Nós temos Abraham Kuyper, que se moveu aí dentro do ambiente político. Mas a gente precisa entender que todos esses homens tinham em comum essa mesma ideia de que a igreja é uma instituição, o Estado é outra, e elas não devem permanecerem juntas, porque isso traz um grande problema para a igreja, como também para o Estado, né? Então, a gente pode entender de forma muito clara que o desenrolar, aproveitando aqui o gancho falando sobre isso, o desenrolar da Reforma Protestante com o movimento do puritanismo, que a gente vai comentar mais para frente, eles tinham essa ideia do Estado laico, né? Onde que é um Estado livre. Então, quando eles saem da Europa e chegam nos Estados Unidos, né, no norte da América ali, eles chegam lá com essa ideia, os puritanos. Eles chegam com a ideia de que, a igreja é algo além do Estado, e o Estado deve se mover, o Estado deve cuidar da sociedade, mas o Estado é um lugar, a igreja em outro, né? O Estado não precisa ser cristão. Então, dentro do movimento do protestantismo, essa ideia também vem muito forte, tá bom? E aí também tem a questão da reforma, aí, a questão da influência da Renascença dentro da religião. Por que dentro da religião? Levando em conta que a igreja tinha essa influência dentro da política, tinha essa influência na área do conhecimento, na área da ciência, a gente precisa entender que, por exemplo, a Bíblia, a única versão que eles tinham era a versão Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. Então, Jerônimo traduziu, a gente falou, eu citei ele na aula passada, e ele traduziu a versão Vulgata Latina, que é em latim, né? Óbvio que Vulgata Latina é em latim. E, era essa a versão que tinha. Então, quem não entendia latim já não tinha acesso à palavra de Deus. E isso gera uma série de problemas. Então, um dos pontos que eu vejo hoje, já trazendo uma ideia de aplicação para a gente aqui, um dos pontos que eu vejo que a igreja precisa pensar muito na atualidade, que nem sempre proibir é algo bom, né? É que proibir é mais fácil. Não ouça música secular, né? Até porque a gente criou esse termo aí de secularismo, né? Então, por falta de termo melhor, eu vou usar ele, tá bom? Fulano de tal, não ouça música secular porque não é de Deus, tá? E aí a gente sabe, no fim das contas, que nem todas as músicas feitas por pessoas não cristãs são músicas que trazem princípios fora das escrituras. Então, nem toda música secular é uma música profana. É isso que eu quero dizer. Nem toda música secular é uma música profana. Mesmo a gente sabendo disso, a gente acaba proibindo. E por que a gente faz isso? Fazemos isso porque é mais fácil proibir do que gerar um senso crítico na pessoa. É mais fácil proibir a pessoa de fazer isso do que nós criarmos um senso de amadurecimento nesse jovem, nesse adolescente, onde esses debates são muito comuns. Então, dentro desse pensamento, a igreja medieval também tinha essa influência. Toda a hermenêutica, todo o pensamento exegético, todo o pensamento filosófico estava dentro do pensamento, dentro do domínio da igreja. Mas aí a gente precisa entender que mesmo dentro desse movimento, aonde que
a igreja tinha acesso a tudo isso, a gente também precisa ver que existia um homem lá. Quer dizer, se a igreja era a única instituição que tinha acesso a essa gama de conhecimento, a única forma lógica da gente poder ter uma transformação dentro disso era a transformação acontecendo de dentro para fora. Então, nós temos aí Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um monge agostiniano que veio da ordem de Agostinho. Agostinho foi um homem que debateu muitos assuntos filosóficos e teológicos. Mas o que acontece é que o Martinho Lutero ele se depara com o texto de Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Então, esse movimento, ele traz essa leitura de Martinho Lutero, ele traz um questionamento. O questionamento é: como que a igreja é justificada? Como que as pessoas são justificadas? Elas são justificadas pelas indulgências? Não, não são. Elas são justificadas porque cumprem a tradição, porque elas vão à missa, ou porque elas vão se confessar, ou porque elas oram ao santo tal, ou tem reverência a Maria, ou tem esses tipos que vêm, coisas que vêm da tradição católica, da tradição medieval. O texto não diz isso, o texto diz: o justo viverá pela fé. Então, Lutero se depara com esse texto e ele se depara com uma pergunta, quer dizer, o texto bíblico pergunta a ele: bom, você está sendo justificado pelo quê? Pelas suas penitências? Você está sendo justificado pelas tuas obras? E aí o texto diz: não, nós somos justificados pela fé. E isso é o estupim dessa ideia. Então, o que eu disse aqui até o momento é que o movimento da Renascença, que surge lá no norte da Itália, esse movimento cultural que é aí nos séculos XIV e no século XV, tem impacto dentro da economia, dentro das artes, da ciência, da política, da religião e dentro da ciência, né? Precisa que o conhecimento seja entregue às pessoas. Então, esse movimento foi importantíssimo para a história da Reforma Protestante. Porque a gente vê os reformadores posteriormente lutando com coisas muito, não posso dizer similares, mas com princípios talvez que se assemelham, que essa ideia do conhecimento ser entregue às pessoas, essa ideia do Estado de um lado e a religião de outro, e a igreja de outro, e não as duas juntas. Esse movimento é ocasionado aí desde a Renascença até a Reforma Protestante. Podemos dizer que a Renascença foi uma preparação para a Reforma Protestante. E aí a gente sai desse caminho e nós entramos dentro do pensamento aí que nós podemos chamar de pré-reforma ou os pré-reformadores. A reforma ela aconteceu no século XVI, mas a gente tem aí o pré-reformador, que é o John Wycliffe, que no século XIV, ele nasceu na Inglaterra, e aí ele já vem lutando contra princípios muito importantes. Uma das coisas que John Wycliffe ele vai lutar fervorosamente, ele vai perceber de forma muito clara, é a questão da transubstanciação. A igreja medieval entendia que a ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo ou quando Jesus disseram aí: este é o meu corpo que é partido por vós, este é o cálice do meu sangue, que é a nova aliança. Eles entendem que quando nós oramos ali, o corpo, né, o pão e o suco, eles se transformam realmente no corpo e no sangue de Cristo. Isso foi algo que John Wycliffe ele percebe e ele luta contra isso. John Wycliffe ele era conhecido como a estrela da alvorada. Ele era conhecido como a estrela
da Reforma, a estrela da alvorada, ou a alva da Reforma. O John Wycliffe, ele foi esse homem que olhou e ele disse, não estou concordando com isso. Inclusive, ele traduziu a Bíblia. Olha que interessante, antes mesmo de Lutero ter traduzido a Bíblia, o John Wycliffe ele já estava fazendo isso lá na Inglaterra. Então, veja que ele tem uma prática muito importante dentro da história da igreja. Primeiro é lutar contra algo que é místico, contra algo mágico que a Igreja Católica medieval entendia, né? E além de fazer isso, ele também traduz a palavra, ele traduz a Bíblia porque ele entende que isso é importante para que as pessoas possam receber a mensagem. E ele traduziu a Bíblia até a sua morte. Ele morreu muito provavelmente aí no ano de 1384. Seguidores dele foram responsáveis aí para que a tradução da Bíblia que John Wycliffe fez pudesse terminar. Essa Bíblia ela foi traduzida para o inglês. Nós temos também, posterior ao John Wycliffe, nós temos John Huss. John Huss é com certeza um inspirador. Por quê? John Huss, ele vai lutar, a sua pregação, a sua exposição da palavra era muito forte. Era muito forte, ele teve acesso às obras de Wycliffe, olha só. Renascença, Wycliffe e Huss. Então, John Huss, ele teve acesso às obras de Wycliffe e ele tinha uma contundência muito forte em seus sermões, ele também tinha uma ideia acerca da justificação, ao ponto de que a sua pregação chegou aos ouvidos do Papa, e o Papa disse para ele, olha, você tem que deixar isso para lá, porque o John Wycliffe, ou o John Huss, melhor dizendo, ele já lutava contra a heresia das indulgências da Igreja Católica. Aquela ideia de você ter que pagar para ser salvo, né? Tem até um dito, meu Deus, a cada moeda que cai no cofre sai uma alma do purgatório, algo nesse sentido, não vou me lembrar aqui, porque eu não lembrei não. Mas John Huss, ele lutava contra as indulgências. Ele foi excomungado da Igreja Católica. Mas veja que não só isso, ele também foi morto. Veja, olha só o nível em que essas pessoas lutavam pela verdade. E aí nós vemos aí, eu vou abrir um parênteses aqui, nós vemos aí uma galera se dizendo reformadores e fica falando sola para todo quanto é lado. Porque sola Escritura, sola Deo Glória, solos Cristos. Mas na boa, eu fico me perguntando se essas pessoas realmente têm a mensagem da reforma dentro do teu coração, cravado na sua alma. Porque John Huss era um reformador e John Huss foi até a morte. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia. Entende isso? Então, poxa, John Huss, olha o nível da sua entrega. A história diz, tanto no livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer, quanto no livro do Reverendo Hernandes, a história panorâmica da igreja cristã, o que ele diz? Ele profetiza enquanto o seu corpo está sendo entregue em uma fogueira. Ele profetiza uma palavra que Deus lhe disse. E a profecia dele é: hoje vocês estão matando um ganso, que era o próprio Huss. Mas em breve, Deus levantará uma águia, que é Lutero, e ela vocês não poderão matar. Isso está registrado no livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Isso também está registrado no livro do Reverendo Hernandes. Olha, o que eu posso lhes dizer? Este homem lutou, ele pregou o evangelho até a sua morte. Isso é ser um cristão reformador, isso é ser um cristão protestante. Nós temos também Jerônimo Savonarola, que também morreu em uma fogueira. Então veja, nós temos, antes de Lutero, todo esse movimento acontecendo. Todo esse movimento. E aí Lutero aparece.
século XVI, à luz de velas, está ali Martinho Lutero lendo que o justo viverá pela fé. Então, veja, quando nós dizemos, por que dizer que, eu quero falar um ponto importante, por que dizer que, que o cristão precisa pagar as indulgências para obter alguma benesse, alguma salvação, algo do tipo? Por que isso é antibíblico? Por que isso é uma heresia? Porque dizer que eu posso, de alguma forma, colaborar para ser salvo é dizer que o Evangelho é ineficaz. É dizer que o Evangelho não tem a eficácia, quer dizer que Cristo morreu em vão. Porque veja, Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então veja, olha o que o texto diz. O texto mostra que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não contém poder de Deus, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele é onipotente. Logo, a manifestação do Evangelho é a manifestação do poder de Deus. E veja que quando Paulo ele está falando sobre o poder de Deus, ele não está dizendo que curar é poder de Deus. Ele não está dizendo que falar em línguas é poder de Deus. Ele está dizendo que o Evangelho é poder de Deus. A gente precisa entender isso. Então, o Evangelho não é parte do poder. O Evangelho é o poder de Deus. Agora, dizer que eu, de alguma forma, eu posso garantir a salvação é dizer que Deus é ineficaz. É dizer que Deus é um Deus que não consegue garantir a salvação dos seus eleitos. É dizer que Deus é um Deus que não tem todo o poder em suas mãos. Porque se o Evangelho é o poder de Deus e Deus é onipotente, meu irmão, não tem algo que o Evangelho não possa garantir. É por isso que Jesus, quando ele fala para Pedro, Pedro, tu és Petros, né? E sobre a Petra, lá em Mateus, ele diz, Pedro, tu é uma fagulha de pedra. Deixa aqui eu fazer uma exegese para você aqui, Pedro, você é uma fagulha de pedra. E sobre a pedra, e a pedra ali é Cristo, porque Pedro disse lá em Atos 2, vocês rejeitaram a pedra, que é o próprio Cristo. Então veja, Cristo é a pedra, que ele está dizendo lá, e sobre esta pedra, a palavra lá no grego é petra, com T, que é rocha. Sobre esta pedra edificarei a igreja. E a palavra que Jesus usa para falar de Pedro é Petros, que é fagulhas de pedra, cascalho. Ele está dizendo, olha Pedro, você é um cascalho, mas sobre a pedra, sou eu, edificarei a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. A palavra inferno, ali no grego, é Hades, que é aquilo que os judeus conheciam como Sheol, ou Seol, que é o lugar dos mortos. É como Jesus estivesse dizendo, Pedro, é o seguinte, eu edificarei a igreja sobre a pedra, que sou eu mesmo, Pedro. Eu sou a vida. E a morte não prevalecerá contra a igreja. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Jesus está dizendo para Pedro, olha Pedro, beleza aí, você teve uma grande revelação, mas eu posso te falar uma coisa. Eu vou te falar aqui, Pedro, que eu vou edificar a igreja sobre uma pedra que produz vida para a humanidade, Pedro. E Pedro, essa vida é tão forte, mas tão forte, que nem a morte para a igreja. É por isso que, como nós cantamos, o Coliseu não parou a igreja. É por isso que nada para a igreja. É por isso que quando Paulo estava preso, ele escreve a carta para os Filipenses falando, gente, não fiquem tristes porque eu estou preso. Não fiquem não. Entende? Ele está dizendo, olha, ele escreve lá em Filipenses capítulo 2, que é a carta da alegria, que é escrito dentro de uma prisão. Ele diz assim, olha, gente, fiquei sabendo aqui que vocês estão tristes aí. Tristes por duas coisas.
Triste porque eu estou preso e triste porque vocês vão ser perseguidos. Porque se Paulo está sendo, eu também vou ser. Era essa a perspectiva. Aí Pedro fala assim, Paulo escreve: bom, não quero que vocês fiquem tristes. Não se envergonhem por eu estar preso, porque eu estou preso em nome de Cristo. Eu estou preso por Cristo. Aí ele escreve o seguinte: olha, então de vez vocês ficarem tristes, então vamos fazer uma canção. Lembra daquela canção? Aí o texto coloca 2 pontos. E ele começa a falar sobre a canção de que Cristo veio à terra. De que Cristo veio. De que Cristo morreu. Aí ele começa a falar: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse texto era uma canção. A estrutura do livro de Filipenses, quando ele começa a falar tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, era um poema, é uma canção. Então ele está falando, então de vez vocês ficarem tristes porque eu estou preso, vamos cantar alegremente. E eles cantavam a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então veja, o Evangelho, que é o poder de Deus, é capaz de fazer pessoas que estão presas a ponto de morrer serem felizes e alegres. Por quê? Porque o Evangelho produz essa esperança em nós. E por que o Evangelho produz essa esperança em nós? Porque Paulo mesmo escreve aos Filipenses: eu me alegro pelo meu sofrimento, está produzindo o crescimento do Evangelho. Aí ele diz, olha, eu estou preso, mas o Evangelho está solto. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Olha, me alegro pelo meu sofrimento, pela minha prisão, está produzindo o crescimento do Evangelho. É como se Paulo estivesse falando, olha, eu estou preso, mas o Evangelho está aí, soltos pelas ruas, alcançando as vielas, os valados, os pobres, os ricos. Isso é Evangelho. E é o Evangelho que não está sendo pregado nos púlpitos das igrejas. Porque nós estamos preocupados em sermos terapêuticos e não preocupados em pregar a mensagem do Evangelho. Olha que a igreja não é terapia, a igreja não é consultório, a igreja não é centro de treinamento coach, a igreja não é lugar de psicanálise, a igreja não é lugar de psicologia, a igreja é lugar de Evangelho. Nós precisamos colocar o Evangelho no seu devido lugar. A igreja é lugar de Evangelho. E o Evangelho é a manifestação prática do poder de Deus. É a manifestação prática. Não é as curas e os sinais que as pessoas dizem fazer por aí nos programas de televisões, nessas igrejas profanas e hereges. A manifestação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus é quando um pecador se arrepende. A gente está trocando as coisas. Deus não manifesta o seu poder quando você vai no culto e você ouve uma canção motivacional e chora. Porque a canção disse para você, tenha bom ânimo, a canção disse para você, tenha esperança. Deus não está ligando para isso. Deus se importa com o Evangelho, meus irmãos. É isso que a igreja brasileira precisa, é do Evangelho, é da Bíblia. E nós estamos jogando isso para as pessoas, jogando isso ao mato, como se isso fosse qualquer coisa. Mas isso é Evangelho, isso é poder de Deus. E por que eu estou demandando um tempo para falar sobre isso? Porque foi a frase que o Evangelho é poder de Deus que ocasionou a reforma protestante. É isso. Foi isso que Lutero leu. Foi isso que Lutero leu. Lutero não leu um versículo, seja forte e corajoso, e foi pregar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele não leu o texto que dizia lá, eis que estou contigo por onde quer que andares. Não foi esse texto que ele leu. O texto que ele leu era o texto que dizia assim, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho salva, e o Evangelho faz que o justo viva pela fé. E aqueles que não receberem o Evangelho receberão a ira de Deus. Foi esse o texto que Lutero leu. Não foi as palavras do Dave Leonardo no programa de YouTube dele. Foi a mensagem do Evangelho. Não foi a palestra coach, foi a mensagem do Evangelho. Foi isso que Lutero leu. E é isso que nós precisamos ler.
É isso que precisamos ler. Que Deus gere arrependimento em nossos corações. Que possamos voltar para as Escrituras, possamos amar o Evangelho novamente. Porque nós estamos jogando o Evangelho aos porcos. E nós precisamos retomar a mensagem da reforma. Oh, Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Meus irmãos, vamos continuar aqui na nossa exposição histórica aí. Depois de Martinho Lutero, nós temos aí a reforma de Ulrico Zwinglio. Não sei se eu falei o nome dele muito certo. Zwinglio, ele é um reformador suíço. E ele viveu entre os anos... essa reforma... Ele viveu em 1484 a 1531. A reforma que ele lutava por princípios relacionados ao sacerdócio de todos os cristãos, que é um princípio bíblico como nós conhecemos. Ele também lutou aí sobre a salvação ser única e exclusivamente pela fé em Cristo, e não pelas obras, e não pelas indulgências. E ele também lutou pela autoridade suprema da Bíblia, acima da autoridade papal. E esse foi a reforma de Zwinglio na Suíça. Que, assim, eu estou resumindo, mas foi um grande mover. Nós temos aí também o teólogo João Calvino, tá bom? 1509 a 1564. João Calvino, ele foi extremamente inteligente, ele era um erudito, tal qual o reformador João Calvino, Martinho Lutero. Mas o que é de se admirar em Calvino é que ele fez a sistematização da reforma protestante. Então, as institutas que ele escreveu, as institutas da religião cristã, ocasionou um mover histórico, assim, um documento sem precedentes. Mas, colocando aqui de forma mais específica, ele, aos 26 anos, escreveu a sua principal obra, que é a principal obra da Reforma Protestante, não só de Calvino, mas da Reforma, que é as Institutas da Religião Cristã. E ela é famosa por algumas partes. Primeiro, a exposição do Credo Apostólico, que era usado pela Igreja Católica. Eu achei isso de uma forma magistral, isso é incrível. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha acesso a esse documento e eles produziam, eles ensinavam isso. E Lutero vem fazendo uma exposição bíblica do Credo Apostólico, mostrando como que a Igreja Protestante enxerga o Credo Apostólico, que é diferente do que a Igreja Católica Romana acredita. Então ele coloca lá, creio em Deus, creio no Deus Filho, creio no Deus Espírito Santo, creio na Igreja. Essa exposição do Credo Apostólico e as Institutas, ela foi endereçada o rei da França, que era o Francisco I. Mas assim, ele foi convidado, João Calvino foi convidado para a Genebra pelo seu amigo Guilherme Farel. Então, Calvino ele foi como missionário a Genebra no ano de 1536. Ele plantou igreja lá, plantou o Instituto de Genebra, mas ele foi expulso de lá. E ele retornou em 1541 para Genebra, porque ele foi chamado para voltar, porque depois que ele saiu a religião se tornou um caos, a igreja lá ficou meio perdida, e aí pediram para ele voltar. O movimento da igreja, o movimento de Genebra foi sem precedentes, porque Genebra se tornou um lugar de refúgio para os reformadores de toda a Europa. Então quem estava aí sendo perseguido pela igreja católica ou até mesmo a igreja anglicana, pelos movimentos que tinham lá, eles iam possivelmente para Genebra, para poder buscar refúgio. Um desses casos de uma pessoa que foi para Genebra... vale dizer duas coisas importantes. As Institutas da Religião Cristã, escrita por João Calvino, teve 5 edições. Então ele foi acrescentando coisas
até o final. Então hoje nós temos a primeira edição publicada em português, temos a segunda, mas também eu acho que deve ter todas, mas eu sei que a última com certeza tem. E a primeira eu também tenho certeza que tem, porque eu tenho a primeira. Mas vamos lá. Então, e tem também a questão de que João Calvino enviou no ano de 1557, tá bom? Gravem essa data, 1557, ele enviou missionários aqui para o Brasil, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso no final, mas deixa eu correr aqui. Então, como eu disse, pessoas foram para Genebra buscar refúgio. Uma dessas pessoas que foi para lá foi o John Knox, que também é um dos reformadores. Ele é chamado o pai do presbiterianismo. Toda a ideia do presbiterianismo foi cunhada por esses dois reformadores, João Calvino e por John Knox. Tá bom? Então a igreja que John Knox fundou, pasmem vocês, ela existe, está aberta, fielmente reformada até os dias de hoje. Tá bom? Então o reformador John Knox foi para Genebra. Uma das frases importantes que John Knox proferiu ó Deus, dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Então, John Knox tem essa frase aí muito famosa, e ele trouxe uma reforma extraordinária, que foi um grande avivamento que aconteceu na Escócia. Vale dizer que nesse tempo, a reforma protestante, vindo aí da erudição de João Calvino, teve grande influência na economia, teve influência na arte, influência na ciência, pegando toda aquela gama de coisas que já estavam sendo ditas na Renascença. Tá bom? Quero aqui tecer alguns comentários de forma prática sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Tá bom? Vale dizer, meus irmãos, que os 5 solas não têm uma origem. Ninguém sabe falar assim, olha, os 5 solas nasceu com Lutero. Muito provavelmente não. Assim, da forma que nós vemos, sistematizada. Mas Lutero, ele já usou a palavra sola nos seus comentários e nas suas obras que ele fazia acerca do texto de Romanos e tantos outros, tá bom? O que acontece é que, muito provavelmente, eu coloquei isso aqui no meu livro, muito provavelmente, se tivéssemos que colocar uma data da onde surgiu os 5 solas da Reforma, eu advogo a ideia do Concílio de Trento, que é o movimento da Contra-Reforma. Mas, como eu disse, não tem como precisar isso. Então, o movimento da Contra-Reforma... vamos falar sobre os 5 solas. Então, os 5 solas, ele vem dessa ideia de querer mostrar qual que é a ideia central da Reforma Protestante. Então, nós temos Zwingli, por exemplo, falando que a salvação é pela fé. Nós temos Calvino falando isso. Nós temos Lutero falando isso. Nós temos John Knox falando isso. Nós temos Wycliffe falando disso. Nós temos Hus falando disso. Então, veja, tanto de coisa que nós vemos todos os reformadores falando sobre isso. Nós temos sola scriptura, que é somente a escritura, quer dizer, a igreja não está, a igreja protestante não coloca a tradição em primeiro lugar, assim como a igreja católica medieval, como a igreja católica apostólica romana. Nós colocamos a autoridade bíblica acima da autoridade papal, assim como Zwingli pronunciava, tá bom? Então, inclusive a gente vê algumas heresias surgindo hoje. Então, eu quero citar aqui algumas delas, vindo de um artigo do reverendo Augustus Nicodemos. Eu quero citar aqui para vocês, a igreja evangélica atual, não todas, se apropriou de elementos culturais da religiosidade brasileira, inventou nomes para cultos, introduziu práticas pagãs, tornando-se uma aversão mal feita do antigo catolicismo medieval, o qual era descaracterizado e combatido a custo de vida dos reformadores. Então veja,
defendo sim a ideia de que a igreja protestante hoje está muito se tornando com princípios muito parecidos com a igreja católica medieval. Então, como indicado por Augusto Nicodemos no seu texto A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros, aqui citado, o retorno ao título apostólico, que é a função tomou o lugar da missão. Então hoje todo mundo é apóstolo aí. A galera tem essas brisas, né? Principalmente as igrejas neopentecostais. Tem essa ideia aí do ministério apostólico. Não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo disse que ele é o último dos apóstolos, porque uma das coisas para ser apóstolo é ver Cristo ressurreto. Então, a não ser que a Bíblia esteja errada e alguém tenha visto Jesus ressurreto nos dias atuais, não existe apóstolos como os 12 nos tempos atuais, né? A não ser que você vai dizer que apóstolo e você trocar a palavra por missionário. Caso contrário, meu amigo, Deus lhe perdoe. Ainda que os pastores são mediadores entre Deus e os homens, a oração do pastor é mais forte, bem como creem os imaturos da fé. Isso é muito famoso no nosso meio. Terceiro ponto que Nicodemos levanta, o misticismo nos objetos, né? Então a unção com água, a purificação através do sal grosso, a unção em portas. Eu não sei se você sabe, mas a unção, biblicamente falando, ela é pelos presbíteros para quem estiver enfermo. Não existe unção para quem é pastor, não existe unção para quem é enfermo, biblicamente falando, tá bom? Separação entre o sagrado e profano, que é o que eu disse na aula passada, que a origem aí do gnosticismo, a igreja se tornou altamente dualista, né? Então nós temos isso, e temos um quinto ponto que eu quero citar: somente pecados sexuais são realmente graves. Então se a pessoa mentir, é só um pecadinho, mas se a pessoa cometer um adultério, ela tem que ficar de banco, né? Coisas que não fazem sentido aí para a gente poder refletir um pouco. Então nós temos esses movimentos acontecendo dentro da igreja que não estão embasados na palavra de Deus. Mas vamos lá. Somente Cristo, né? Só os Cristos, quer dizer que somente Cristo é essencial para a nossa fé. Logo, tudo aquilo que for Cristo e mais alguma coisa já está errado, né? Tudo aquilo que for Cristo e mais alguma coisa. Olha o que diz a Confissão de Westminster sobre essa tese. O Jesus da Bíblia não está cravado no madeiro, o símbolo da paixão de Cristo no catolicismo, mas numa cruz vazia, símbolo dos evangélicos. Olha só, indicando ao inferno e a todo o céu que ele ressuscitou. O nascimento, morte e ressurreição de Cristo são os pilares do Evangelho. A Confissão de Fé de Westminster diz: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, é igual a Ele. Em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo. Partindo, então, eu falei somente a Escritura, somente Cristo, nós temos somente a graça, que é o texto de Efésios, que nós somos salvos pela graça. Então não existe nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que possa me garantir ou me tirar a salvação. Somos salvos pela graça em Cristo, e somente pela graça, e não pela minha atitude fofinha aí, de ser um bom cidadão. Nós temos os salvos, somente a fé. Eu estou correndo, tá, gente? Por causa do tempo, que eu preciso finalizar aqui com uma ideia importante. Sola fide, o próprio Lutero, ele fala aqui sobre algo muito importante. Ele estava sendo acusado, aí a Igreja Católica estava falando para ele: esse negócio de sola fide aí está tudo errado. O texto de Romanos 3, 28 diz que nós somos salvos pela fé, sem as obras da lei. E aí o Lutero responde aqui: olha, gente, quero mostrar porque eu quis usar o termo sola, embora em Romanos 3, 28 eu não tenha usado sola, mas solo, que é um sinônimo no latim. Aí ele diz: mas em outros lugares utilizei sola fide,
E realmente quero os dois, solum e sola. É verdade, essas 4 letras, sola, não constam ali, quer dizer, não está no texto bíblico. Mas olha o que ele diz, letras essas que os ignorantes enxergam como uma vaca, enxergam uma porteira nova. Mas não veem que mesmo assim elas contêm o sentido do texto. Quer dizer, vocês estão cegos, vocês não conseguem enxergar que o texto de Romanos 3:28, ele está dizendo que somos salvos pela fé. Quer dizer, o diabo cegou a visão de vocês. Vocês não conseguem interpretar um texto. Olha o pensamento que Lutero, ele tá inconformado com isso. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Vale dizer que a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém tem fé por si só. Filipenses 2:13 diz, Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Se ele não operar a fé em nós, nós não temos fé. Então a gente não coopera com a salvação. Tá bom? Isso são os 5 solas, tá, meus irmãos? E por último nós temos o sola e deu glória. Digo que os solas, ele tem como um foco, é a salvação do ser humano, que nós chamamos de soteriologia. Então, somos salvos por Cristo, com os ensinamentos da palavra de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé e para a glória de Deus. Somos salvos, e esses são os 5 solas que embasam aí o pensamento da soteriologia. Quero deixar uma nota importante antes de encerrarmos. No ano de 1557, deixa eu conferir aqui para eu achar que eu estou falando bobagem. No ano de 1557, missionários foram enviados por João Calvino para o Brasil, tá bom? E eles foram enviados porque teve uma colonização, uma tentativa, talvez, de colonização francesa. O que aconteceu foi, um homem aqui que eu não consigo pronunciar o nome dele, Villegagnon, não sei falar o nome dele, gente, mas se vocês pesquisarem, vai estar aí, calvinistas franceses do século XVI aqui no Brasil, tá bom? Eles vieram para cá e eles começaram a pregar o evangelho de forma, assim, avassaladora, tá bom? Eles vieram para cá e eles foram mortos, mas antes de serem mortos, eles foram presos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Olha, 1557. Eles foram presos na Baía de Guanabara, em uma prisão que tinha sido colocada lá pelo Estado. E eles, como o Estado era católico, eles não, então acabou trazendo essa divergência de pensamento. Mas veja, quando eles fizeram a Confissão de Guanabara, a Confissão de Fé de Guanabara, se você dá um Google, você vai achar ela aí, tá bom? Que é incrível, por sinal, determinando aquilo que nós cremos. Essa confissão de fé foi a primeira confissão de fé de todas as Américas. Quer dizer, não existiu antes desta uma confissão de fé nos Estados Unidos ou em qualquer outro país da América. A primeira confissão de fé foi feita em solo brasileiro, especificamente no Rio de Janeiro, na prisão da Baía de Guanabara, tá bom? Outra coisa memorável para citar é que a primeira ceia do Senhor, feito pelos moldes, pela liturgia calvinista, foi feito também no Brasil. A primeira ceia do Senhor de todas as Américas foi feita aqui no Brasil. Então a primeira ceia protestante foi feita aqui no Brasil. Então veja o movimento histórico e a importância do Brasil, da reforma protestante para o Brasil. Não somente isso, todos os reformadores que vieram para cá, todos eles foram mortos. Todos eles, sem exceção. Jean, ele tentou fugir e ele saiu do Rio de Janeiro e foi para a Bahia. Quando ele chegou lá, avisaram que ele estava lá, então mandaram buscar ele e trazer de novo para que ele pudesse morrer também no Rio de Janeiro. A reforma protestante também teve avanço, as pessoas acham que alcançou somente
os Estados Unidos, mas não. A reforma protestante diretamente de João Calvino veio aqui para o Brasil. E daí nós temos o anglicanismo chegando no Brasil, o anglicanismo chegou no Brasil em 1819, metodismo em 1836, a luterana alemã em 1845, a igreja congregacional em 1856, a igreja presbiteriana em 1859, temos a igreja batista em 1881, temos a igreja episcopal em 1890, temos a Assembleia de Deus em 1910. Tá bom? Tudo isso com o fim de evangelizar o solo brasileiro. Espero que de alguma forma a gente tenha aprendido aí um pouco mais sobre a reforma protestante e que tudo isso tenha nos ensinado grandes coisas a respeito do evangelho e como que nós temos que trabalhar com isso no nosso tempo. Eu creio que nós estamos diante de um grande desafio. Precisamos de uma reforma na igreja brasileira, seja ela qualquer denominação. Eu sou presbiteriano, falo da minha. A igreja presbiteriana do Brasil precisa de uma reforma, assim como todas as outras, porque a igreja de Cristo no Brasil precisa de uma reforma. Espero e oro para que Deus levante a mim, levante a você, levante homens e mulheres de Deus, para que possamos voltar para as Escrituras e esquecer esse misticismo neopentecostal que nós temos criados. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês e semana que vem, se tudo der certo, nós estaremos aqui falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus abençoe, gente!